sem trânsito, sem horário para começar ou para parar de trabalhar e com todas as comodidades da sua casa. Será que o trabalho remoto realmente vale a pena? Oi, time! Hoje eu vim falar de algo que eu, particularmente, estou 100% enviesada: trabalho remoto. O trabalho remoto foi ficando cada vez mais popular e, infelizmente ou felizmente, de alguma forma, a pandemia acabou impactando diretamente na vida das pessoas que escolheram trabalhar remoto. O trabalho remoto se popularizou demais. Muitos serviços, inclusive essenciais, começaram a ser feitos de forma online. A gente está, inclusive, acompanhando aí a possibilidade da telemedicina ser regulamentada no Brasil. Ou seja, até a medicina vai começar a ficar remota. Será que trabalhar remoto é todas essas mil maravilhas? Será que realmente vale a pena trabalhar da sua casa, transformar a sua casa no seu escritório? Eu posso falar um pouco sobre a minha experiência e eu acho que é importante que vocês entendam algum dos pontos que eu vou trazer aqui. Eu vou dividir os pontos entre positivos e negativos, e aí eu deixo para você pesar se vale a pena ou não, tá bom? Primeiro ponto positivo para muita gente: a gente elimina o trânsito das nossas vidas. Aquela história de segunda a sexta, você ter que se deslocar para o seu trabalho, depois do seu trabalho, se você tinha que ir para academia, ou antes já é um outro deslocamento que você tinha que fazer, isso acaba. Muitas pessoas estão só ali fazendo um treino, ou fazendo alguma coisa que é parte das rotinas delas, mas elas conseguem fazer tudo perto de casa, ou muitas vezes dentro de casa mesmo. Então, todo esse deslocamento, que pelo menos para mim, aqui em Floripa, que nem é uma cidade tão grande assim, nem uma cidade que tem tanto trânsito, isso roubava de mim pelo menos 1h30 todos os dias. Então, o trânsito é uma coisa que você não tem que se preocupar, porque é só geralmente abrir o seu computador e você já começa a trabalhar. O segundo ponto positivo é você muitas vezes poder trabalhar de qualquer lugar. Então, isso é o que as pessoas estão chamando de Anywhere Office, ou seja, tanto faz se você está trabalhando da cadeira da sua casa ou de um barzinho no Rio de Janeiro, ou quem sabe se você está nas Maldivas. Você pode trabalhar de qualquer lugar, porque se você tem tudo o que você precisa para trabalhar em casa, você consegue empacotar tudo e levar para uma viagem e trabalhar viajando. Para muitas pessoas que tinham um sonho de rodar o mundo, conhecer vários lugares, essa comodidade permite que essas pessoas realizem finalmente esse sonho. Porque trabalhando de segunda a sexta no escritório, ficava muito difícil você conseguir embarcar num avião para um outro país ou até muitas vezes para outra cidade. O trabalho remoto com certeza consegue ajudar quem gosta de viajar. Terceiro ponto positivo: conforto. Eu acredito que o conforto e a tranquilidade vêm para muitas pessoas de maneiras diferentes. Para mim, é confortável poder fazer minhas refeições de forma tranquila, de eu poder começar minhas manhãs de uma forma mais lenta, de eu não ter que ficar estressada com o trânsito, de eu poder usar o banheiro da minha própria casa. Pode parecer uma besteira, mas é um conforto. Para algumas pessoas que são mães ou pais, ter o filho perto ou poder interagir mais com o filho faz toda a diferença. Então, o conforto de você trabalhar da sua casa é maravilhoso. Outro ponto positivo é o financeiro. Quando a gente fala do deslocamento para o serviço, muitas pessoas não tinham o benefício de receber, por exemplo, um vale transporte, ou às vezes o vale refeição não era compatível com o que você tinha no entorno para fazer a sua refeição, que geralmente é o almoço, às vezes no café da tarde, mas muitas vezes o almoço. Então, financeiramente falando, você estando em casa traz uma comodidade maior para você conseguir se alimentar da sua própria comida e não ter que pagar o transporte de ida e volta para o trabalho todos os dias. Então, acaba sendo mais econômico. Porém, é importante pensar que, se você trabalhar da sua casa, a internet precisa estar funcionando muito bem e você não pode ter problema da sua energia, por exemplo, acabar. Então, o seu escritório, o seu home office precisa estar montado para que você tenha o melhor desempenho possível. Muitas pessoas começaram a ter rotinas diferentes com o home office e isso foi muito bom. Eu, por exemplo, comecei uma rotina matinal, para mim, muito mais agradável. Eu sou uma pessoa matinal, então eu sou uma pessoa que eu acordo com muita energia. O que é bom, porém, quando eu ia para o trabalho, toda essa energia virava um desespero, porque eu começava a me arrumar, eu queria terminar tudo rápido, eu praticamente engolia meu café da manhã e eu já estava na rua. Mesmo tendo carro, eu tinha pressa para sair de casa, porque eu sabia que eu só começaria a trabalhar quando eu botasse o pé no escritório e abrisse o meu computador.
A minha rotina mudou completamente com o trabalho home office. Me permitiu acordar, talvez no mesmo horário, ou às vezes até um pouquinho mais tarde, me arrumar com calma, conseguir tomar o meu café da manhã com tranquilidade, muitas vezes me exercitar de manhã sem ter que me preocupar com todo o deslocamento que eu teria que fazer entre a academia e o trabalho. Então, tudo começou a ficar um pouco mais fácil e a minha rotina, para mim, se tornou algo muito mais prazeroso. Porém, eu abro os pontos negativos com esse mesmo ponto positivo. Como assim? A rotina é algo que para muitas pessoas é bom. Eu, por exemplo, curto muito rotina. Eu gosto de ter dias parecidos. Quando tem algum grande evento no dia, aquilo me dá uma leve ansiedade. Eu não sei se é com todo mundo, mas comigo eu sei que é assim. Então eu sempre tento manter uma rotina básica no meu dia para que eu consiga me organizar e ser produtiva. Porém, tem muita gente que, por estar em casa, não consegue se adaptar a uma rotina produtiva. O que isso quer dizer? Muitas pessoas optam por trabalhar o dia inteiro no sofá, o que com certeza prejudica as costas dessa pessoa. Prejudicando as costas dessa pessoa, muitas vezes ela vai ter dor de cabeça, ela vai ficar mais cansada. E todo esse trabalho flexível estando em casa acaba se tornando um problema. As rotinas das pessoas também mudaram. Desde pessoas que estão trabalhando menos tempo por dia, o que às vezes é bom, se ela está conseguindo entregar o que ela precisa, show. Mas algumas pessoas, a grande maioria, pelo que eu escutei por aí, conversei com algumas pessoas, não consegue ser tão produtiva ou, por estar em casa, sente que precisa entregar mais. Ter o benefício de trabalhar home office não significa que você precisa trabalhar dobrado, mas muitas pessoas, ao invés de trabalhar, por exemplo, das 8 às 6, optam por trabalhar às vezes das 8 às 7, das 8 às 8, porque acabam esticando um pouquinho mais no almoço, o que já acontecia no escritório. A gente não contabiliza quantas vezes a gente ia para o cantinho do café, quantas vezes a gente conversava com alguém ou que alguém parava na nossa mesa para conversar. Então, por estarmos em casa, muitas vezes a gente se sente culpado. Esse sentimento de culpa é com certeza um ponto negativo do home office. Mas se você consegue estabelecer uma boa rotina, com certeza o home office é extremamente tranquilo para você. O segundo ponto negativo do home office é que não são todas as empresas que estão auxiliando a pessoa a criar um ambiente confortável para esse home office. O que isso quer dizer? Poucas pessoas têm uma mesa adequada, poucas pessoas têm uma cadeira adequada e muitas pessoas, inclusive, sofrem com a falta de equipamentos técnicos, fone de ouvido, até mesmo um mousepad ou às vezes um computador adequado. Então, isso atrapalha a produtividade daquela pessoa e faz com que ela se sinta mais estressada ao longo do dia. Que nos traz para um terceiro ponto negativo. Quando a gente está em casa, a gente acaba trabalhando de casa, comendo em casa, assistindo TV em casa. Nosso lazer e nosso escritório acabam ficando no mesmo lugar. E isso confunde um pouco a nossa cabeça com que horas que eu paro de trabalhar começa a ser o meu eu pessoal e não só o profissional. Os limites no home office ficaram um pouco mexidos, então tem muita gente que tá estendendo as horas de trabalho, mas mais importante, tá o tempo inteiro dentro de casa pensando no que tá fazendo no trabalho, pensando em projeto, pensando no que tem que resolver, pensando na conversa com o chefe, pensando no que precisa fazer no dia seguinte, pensando na to-do list. Não dá. Se você quer trabalhar de casa, você precisa entender que a partir do momento que você fecha o seu notebook... Eu vou matar esse mosquito. Matei. Se você quer trabalhar de casa, você precisa entender que quando você fecha o seu computador, você troca de roupa, o seu dia do trabalho acabou. Isso pra mim funciona muito bem. Então, quando eu tô trabalhando, às vezes eu tenho que esticar um pouco mais, porque muitas vezes eu comecei a trabalhar mais tarde, ou porque eu optei esticar um pouco mais no almoço, eu sei que eu preciso trabalhar até mais tarde. E pra mim, inclusive, não é um grande problema, porque era problemático quando eu tinha que trabalhar lá no escritório. Aí eu sabia que eu ia chegar em casa 9 horas da noite. Agora eu já tô em casa, mas é religioso pra mim que quando eu fecho o computador, tomo banho e troco de roupa, o meu trabalho acabou. Eu não vou ficar trabalhando, não vou ficar olhando o celular, a não ser que tenha alguma emergência muito, muito séria para eu resolver, o que geralmente não existe, porque emergência muito séria são só em alguns tipos de trabalho. Eu trabalho com vendas, então nada é tão emergencial assim. Eu fecho tudo e apago. Óbvio que às vezes é difícil, óbvio que você vai conversar sobre o seu trabalho como você fazia antigamente.
Mas ficar preso no celular e principalmente no computador durante toda a noite ou até de madrugada não é saudável e vai te atrapalhar no dia seguinte. Um ponto de atenção que eu acho importante mencionar. Tem muitas empresas agora contratando 100% remoto ou híbrido. Porém, um ponto de atenção, eu tenho notado que algumas empresas estão optando por reduzir os salários das pessoas que não estão se deslocando para os grandes centros. Eu entendo que o custo de vida nesses grandes centros são mais altos, mas cuidado com isso, porque o seu trabalho é o que eles deveriam estar cobrando, não necessariamente a sua qualidade de vida, o que você compra ou deixa de comprar, a inflação na cidade. Eu não acredito nisso. O que está sendo pago é o seu trabalho, a sua competência e as suas horas dedicadas. Então fica ligado, fica ligada para entender se essa empresa está pagando um valor justo, um valor que cubra as suas horas de trabalho. Outro ponto que eu acho importante mencionar: disciplina. Eu sou uma pessoa extremamente indisciplinada para muitas coisas. Dieta, comer mais saudável, organização, exercício físico. Eu sou naturalmente indisciplinada para isso e eu brigo comigo mesma para tentar ser uma pessoa melhor. No trabalho, por outro lado, eu sou extremamente disciplinada. Eu tenho a minha agenda, eu sigo a minha agenda e eu faço to-do lists que eu preciso seguir e eu só deslogo quando eu finalizo o que eu me propus para fazer naquele dia. E eu sempre tento ser produtiva. Não fico navegando entre abas, não fico levantando toda hora para tomar um café, não fico levantando toda hora para ir brincar com meu cachorro. Eu tenho bastante disciplina e foco quando eu tô aqui. Porém, para muitas pessoas, estar em casa significa relax. Ou seja, essa pessoa não consegue ser disciplinada. Ela fica assistindo TV enquanto faz o trabalho, ela fica trabalhando da cama. Tudo isso são pequenas situações que impactam na sua disciplina. Ah, Tainá, mas eu consigo trabalhar da cama, vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, só que eu vou fazer na cama. Show! Mas será que você vai fazer realmente o seu melhor? Eu acredito que pequenas rotinas e pequenas ações impactam muito na disciplina. Então, se você está sentado na sua mesa, você entende que aquele é o momento de trabalhar. Levar o seu trabalho para a cama, muitas vezes, vai ser a quebra da barreira necessária para quando você estiver na cama tentando dormir, você ficar pensando em trabalho. Então, eu acredito que se você não tem disciplina para seguir ali o dia a dia do home office, talvez possa ser mais desafiador para você sair do escritório. Na minha balança pessoal, o home office faz todo sentido. Então, eu fiz escolhas porque para o meu futuro, para daqui 5, 10 anos, o que eu quero é poder ter essa flexibilidade de trabalhar de casa. Eu sou muito cagona para viagem, eu não tenho nenhuma pretensão em ser uma nômade digital, porque eu me cago em viagem. Não porque eu tenho medo de avião, mas porque eu morro de medo de passar mal e eu já vomitei no avião. Então, eu fico um pouco ansiosa, com um pouco de desespero. Eu não vou ser essa grande nômade digital, mas poder estar em casa, poder curtir a minha casa, para mim sempre foi muito importante. E eu consigo ter esse benefício trabalhando home office. Então foi por isso que eu fiz a escolha de mudar para uma empresa que é 100% home office. Eu tenho a percepção, conversando com alguns amigos, de que o home office não é para todo mundo. Muita gente estava louca para voltar para o escritório, porque se sentia mais improdutivo, porque se sentia mais cansado ou estressado no final do dia, ou simplesmente porque tem a necessidade de ter mais pessoas em volta. São seres humanos um pouco mais sociáveis. E tudo bem, você precisa entender como que você se adapta e se essa rotina funciona para você. Por isso, sempre faça um teste antes, identifique como que você está trabalhando e entende se trabalhar home office vai ser algo que vai se encaixar na sua carreira e que não vai prejudicar a sua trajetória para conseguir cumprir com seus objetivos. Lembrando que essa é a minha visão de trabalho home office. Eu optei por trabalhar de casa, eu inclusive fiz uma troca na minha carreira para trabalhar de casa, para trabalhar numa empresa que me permitisse estar 100% de casa, sem ter que me preocupar com a ida para um escritório, até porque o escritório é praticamente uma sala comercial lá em Nova York, então eles não pedem pra gente se deslocar nunca. Isso foi uma escolha minha. E esses pontos aqui, positivos e negativos, são opinião minha também. Mas, se você tem uma opinião diferente, eu vou adorar saber, coloca aqui nos comentários. Deixa seu like se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e eu espero que eu te veja no nosso próximo vídeo.